Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um casaca no seu coração, aquele bom começo de noite e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Você está ansioso para o jogo contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão na próxima quarta-feira? Eu estou. E é sobre isso que eu vou falar com você. Sobre esse jogo decisivo para as pretensões do Vasco da Gama. Iremos tocar no assunto envolvendo a arbitragem que está preocupando toda a comunidade vascaína, e a gente vai falar aí sobre alguns assuntos de bastidores do Vasco aí que a gente espera que não tenha contaminado o ambiente do Gigante da Colina. Perfeito? Peço a você que não é inscrito para você se inscrever, deixar o seu like ou o seu dislike e para você ativar o sininho. Para quê, Laureano? Para vocês receberem as notificações todas as vezes que a gente postar conteúdo aqui no nosso canal. E o seguinte, coloquem atenção até o final aí, porque o dia foi agitado no CT Moacir Barbosa. Primeiramente, o Vasco tem um jogo dificílimo contra a equipe do Cruzeiro. Lá em Belo Horizonte, o Paulo Autuori tem sido ovacionado. O Paulo Autuori, que simplesmente deu aquele gás, aquele ânimo que faltava lá para o Cruzeiro após a vitória surpreendente contra a equipe do Fortaleza. Aqui no Rio de Janeiro, o Ramon Dias basicamente definiu a equipe do Vasco. Não tem mistério. O Vasco vai com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues confirmado aí como titular no lugar do suspenso Paulo Henrique, Maicon e Medel retornando aí de seleção chilena, Piton, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, Rossi confirmadíssimo, Peck e Vegete. Então a gente vê que a gente tem duas novidades na equipe do Vasco, que são elas aí: a entrada do Pumita no time titular e do Rossi. O francês Payet ficará no banco de reservas. Situação do Marlon Gomes. O Marlon Gomes segue como dúvida. Há um receio da comissão técnica aí de relacioná-lo, porque ele ainda efetivamente não está 100% fisicamente, certo? A CBF, que fez uma grande sacanagem com o Vasco da Gama, colocou o Vasco da Gama para poder jogar 3 jogos. Isso não se faz, isso é muita sacanagem. Em 6 dias o Vasco vai jogar 3 jogos. Isso é uma coisa para prejudicar o Vasco da Gama de forma deliberada e para atender aí a grade da Rede Globo de televisão. O Vasco pega o Cruzeiro no dia 22, jogo lá em Belo Horizonte, né? Aí o Vasco no sábado ele enfrenta o Atlético Paranaense lá em Curitiba no dia 25, e depois o Vasco pega a equipe do Cruzeiro, do Corinthians, melhor dizendo, no dia 28. Então são 3 jogos em 6 dias. Para vocês terem ideia, o Cruzeiro vai jogar com o Vasco na quarta e só vai voltar a campo na próxima segunda-feira. O Vasco joga na quarta e vai atuar no sábado já. Então a situação do Vasco aí é uma situação que o Ramon Dias vai ter que ter muito jogo de cintura. O Vasco está com muitos atletas aí pendurados com 2 cartões amarelos.
Espero que a gente não tenha problemas aí de lesão, perfeito? Bom, sobre essa situação aí do árbitro, né? A gente vai esperar amanhã para a gente ver, hoje foi feriado aqui no Rio de Janeiro, para ver qual será aí o trio de arbitragem para essa partida aí. O que preocupa bastante é que o árbitro vai ter muita pressão para esse jogo aí, uma vez que, pô, nos últimos jogos o Cruzeiro foi sim beneficiado pela arbitragem. E a gente fica preocupado com essa situação aí do clima que foi colocado ontem por conta das declarações, das revelações, as fofocas do Edmundo. Isso não caiu bem aí no elenco do Vasco da Gama. Essa é a grande verdade, né? O Medel ficou muito chateado da vida porque o salário dele foi exposto, né? Ficou muito chateado porque a exposição foi muito grande e, cara, o salário dele nem 1.300.000 é 1 milhão. O Edmundo ainda falou errado. Então se criou ali um clima muito ruim com o capitão do time. Além disso aí, o Edmundo expôs o principal patrocinador do Vasco, que é a Pixbet, né? A empresa também não teria gostado tanto assim, o clima ficou meio hostil. Então, mais uma coisa aí pro Ramon Dias, né? Tentar aí contornar, e o dia hoje no Vasco da Gama foi agitado por conta dessas situações. Quando a pessoa não tem que falar, melhor não falar, deixar seguir o fluxo normalmente, porque agora não pode atrapalhar o Vascão. Então, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco. Um dia muito difícil, muito agitado aí nos bastidores do Gigante da Colina. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!